Parábola dos talentos está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Será também como um homem que, tendo de viajar para fora do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um deles. Depois partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu e negociou com eles, ganhando outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que só tinha recebido 1 saiu, fez uma cova na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se finalmente o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, pois, atemorizado, fui ocultar debaixo da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias, portanto, ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Benefícios de se entrar numa juventude. Eu comecei a doutrina, não foi na juventude, mas foi lá que eu consolidei o estudo da doutrina espírita. Não só para os jovens, mas também para as famílias dos jovens. O que você quer? O que você quer está num trabalho espiritual? Porque ali haverá uma proteção. E essa proteção fará com que se atinja esses objetivos. Muitas vezes não atingimos nossos objetivos não é por falta de talento, é por falta de proteção espiritual para exercer o talento. Então, quando nós participamos de alguma atividade espiritual, não importa onde nem com quem, sempre em benefício do próximo, nós vamos ter proteção espiritual. Numa atividade de mocidade espírita, essa proteção espiritual ela fica ainda mais acentuada. Eu já vi coisas impressionantes com jovens espíritas. Impressionantes. O jovem, a juventude tinha atividade no sábado o dia inteiro, no domingo o dia inteiro. E ele ainda passava em vestibular para medicina
e universidade pública em primeiro lugar. E ninguém entendia como é que conseguia isso. Proteção espiritual. Às vezes a pessoa sabe muito, ensina os que não sabem e vai fazer o vestibular e não passa. E não é só isso. Avança para o lado afetivo. Porque ali vai encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo. O problema é depois que o jovem começa a trabalhar e ganhar dinheiro. Aí se afasta. Aí se casa, aí depois volta à atividade espírita agora com os filhos, levando os filhos para a evangelização. Então, sugiro que se faça um atendimento constante aos jovens que começam a trabalhar e ganhar dinheiro. Porque eles inventam todo tipo de desculpa. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque agora aí trabalha, casa, pronto. Perde a proteção espiritual. Então, tem que continuar na atividade espiritual sempre. Por quê? Porque nós somos aqueles que recebemos um único talento ao encarnarmos no planeta de provas e de expiações. Não recebemos 5 talentos, nem 2, nem 3. Recebemos um único talento. E precisamos multiplicar esse talento. E para haver multiplicação, é preciso que se desenvolva um trabalho, mas também que se tenha proteção espiritual. Quantos trabalhadores caem moralmente por falta de proteção espiritual? Ah, mas fulano trabalha, ele está ali sempre dedicado. E por que está acontecendo isso? Porque não tem proteção espiritual. E por que não tem proteção espiritual? Porque não vigia. E por quê? Porque não trabalha com alegria, trabalha pelo dever. Não trabalha porque necessita do trabalho. Trabalha porque precisa mostrar que trabalha por uma simples obrigação. Então, Jesus, na parábola dos talentos, que parece muito com a parábola das minas, ele está em pleno sermão profético, quando ele, nas proximidades da crucificação, do seu martírio, ele faz uma série de revelações, sempre mostrando que o Filho do Homem voltará, para que os discípulos soubessem que eles nunca ficariam órfãos, porque o impacto do martírio de Jesus foi muito grande, principalmente em Judas, que foi aquele que o entregou. Esse tema podemos falar depois. Mas o Senhor saiu, partiu e deixou seus bens nas mãos de 3 servos. O número 3, mais uma vez, Jesus usa, é o número pitagoreano que simboliza a comunicação. São muitos os exemplos, são muitas parábolas que nós encontramos nos evangelhos que Jesus usa o número 3 para reafirmar. A parábola do bom samaritano. 3 passaram por ali. E o samaritano, o terceiro, foi quem cuidou do homem que estava sofrendo pelo caminho. Então eram 3. O primeiro recebeu 5 talentos. O número 5, por Pitágoras, simboliza a expansividade. Ao segundo, ele entregou 2 talentos. O número 2 simboliza o companheirismo, a condição de viver em sociedade. E o número 1, que foi o terceiro que recebeu, simboliza a individualidade. Então, nós que estamos na Terra, estamos numa formação da individualidade, no contexto moral e material. Evidente que temos que um dia passar para o nível 2, sabermos conviver, e o nível 5, sabermos expandir o que nós já adquirimos. Mas estamos ainda no nível 1, o nível de se organizar espiritualmente. E como é que se organiza espiritualmente? Conquistando espaços e evitando novos enganos, novas ilusões,
novos erros, espaços espirituais de credibilidade. Porque senão nós seremos jogados às trevas exteriores. O que é isso? Nós iremos para mundos ainda mais atrasados do que a terra. Então, aquele que ele deu, ou que ele confiou 5 talentos, dobrou 10 talentos. Transformou o 5, que é a expansividade, para um 1. O 10 simboliza 1, para um outro nível superior de individualidade. Um nível superior de individualidade no sentido de plenificação. Aquele que chegou à perfeição, do 10. Aquele que ele deu 2, duplicou também para 4. O 2 simboliza o companheirismo e o 4 simboliza a concretização, a estabilidade. E depois do 4 vem o 5. Então, Pitágoras, ele foi o grande pai da numerologia, estudioso da matemática. E Jesus, como também era um estudioso, não negou ou não se recusou em usar alguns números para poder firmar seus ensinamentos imortais. Muito bem. Aí teve o outro, o terceiro. O terceiro que recebeu 1, ele não duplicou. Ele pegou o talento e enterrou. O que é o talento? O talento era uma unidade monetária que valia cerca de 60 minas. Cada mina valia 100 dracmas. E com 5 dracmas se comprava um boi. Então, foi muita coisa que Jesus confiou àqueles, inclusive ao que recebeu 1 talento. Aí esse enterrou. E o homem volta, porque é assim que acontece, a lei volta, pedindo contas das bênçãos que nós recebemos. O ciclo da justiça, ele é constante. E esse o que fez? Enterrou o talento. Cavou um buraco, deixou lá. Porque pensou, o meu Senhor é muito bravo, eu não posso perder esse único talento que Ele deu. Então vou enterrar para não correr qualquer risco. Nem com os bancos, porque ele poderia, como o Senhor disse, depositar aquele dinheiro e render alguma coisa. Mas ele não quis nem correr risco. Ele não quis riscos. Aí o homem veio e viu o que aconteceu. E aí chamou aquele terceiro servo, que recebeu um único talento, de servo mau e preguiçoso. Porque ele disse, eu tive medo, Senhor. No Evangelho define o medo de quem não produz. O medo vem da má vontade, da maldade e da preguiça. Pronto. Aí nos lembra o psicólogo Emílio Mirey Lopes, no seu livro Os 4 Gigantes da Alma, em que nos últimos momentos de sua vida ele foi presidente da Fundação Getúlio Vargas por muito tempo, e chamou seus discípulos e lhes disse, tirem o sexo do centro da vida psicológica do homem. Freud não tem razão. E coloquem no centro psicológico do homem o medo. O ser humano faz ou deixa de fazer alguma coisa por medo. E aí, Jesus vem explicando a origem do medo. Preguiça e má vontade. Claro que o medo é uma manifestação emocional, mas a definição foi servo mau e preguiçoso. Aí, o melhor jeito de superar o medo é o trabalho. E a melhor forma é a boa vontade. Com boa vontade e trabalho, o medo vai embora. Com boa vontade e trabalho, tudo acontece. Entre aspas, o milagre acontece. As bênçãos acontecem. Sempre para aquele que trabalha e tem boa vontade. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Então, a boa vontade é fundamental para que o indivíduo possa multiplicar os talentos. Mas no sentido psicológico, talento é qualidade. Talento seria características morais e intelectuais para se desenvolver um processo, um trabalho.
E trabalho na física é igual a força vezes deslocamento. Força para deslocar de um nível para outro. Então a física tem razão. Nós pegamos a física e colocamos isso, e na física não há trabalho negativo. Quem estuda a física sabe disso. Então, ou eu estou trabalhando ou estou perdendo tempo, em termos de evolução. Agora, o que o Senhor então diz? Pega o que ele tem, o único talento, e dá quem tem 10. Interessante que ele não mandou entregar o único talento daquele servo para o que tinha 5, mas para o que tinha 10. Aí somou o número 11. E o número 11, na numerologia de Pitágoras, também é um número impressionante, chamado de número perfeito, de número de quem avançou na perfeição. Então, para quem tem 10, o 11 espera. Ah, mas o 11 não é 1 mais 1, 2, não. 11 é 11. 11 é 11. E ele continuou. E aquele que não tem, até o que pensa ter, vai ser tirado. Porque, na verdade, nós não temos nada. O que é que nós possuímos? A vida. Quem nos deu a vida? Deus. Então, o que é que nós temos? Nada. Nosso mesmo, nada. Nós temos o que o Pai nos oferece. Então, nós precisamos fazer a seguinte análise. Estamos aqui nesse planeta e nas condições físicas que vivemos, precisamos dormir muito. Que coisa mais impressionante. Tem que dormir, tem que comer. Quantas preocupações em termos de corpo humano. Tem que ir no dentista, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer mais não sei o quê. O corpo toma conta. Então, fazermos alguma coisa aqui nesse planeta exige foco, exige concentração, porque senão o tempo passa e não fazemos nada. Por isso, para realizarmos um bom trabalho, precisamos focar nos objetivos. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Claro que nós temos muitas ocupações, mas precisamos determinar prioridades, porque senão o talento vai ser enterrado. E quando se fala em enterrar o talento, vejamos que ele não guardou o talento, não guardou aquele bem monetário em casa, ele enterrou. E é o que se faz, enterramos, sepultamos as oportunidades, deixamos as oportunidades e muitas não voltam. Não retomam. O tempo de uma encarnação é muito curto. O tempo é muito curto. O tempo produtivo é muito curto. Porque depois de certa idade, o espírito, ele tem dificuldades. Mesmo ele tendo toda a força, toda a energia, mas o corpo limita. O corpo limita o movimento, as atividades do trabalho. Mas, evidente que limita o movimento físico, mas não limita o movimento mental. Está aí Stephen Hawking, que deu o exemplo de quem nunca parou de trabalhar. Aceitava qualquer convite, participava de tudo, tinha uma vida ativa. Embora, muitas vezes, ainda ligado ao materialismo, não pôde perceber certas realidades espirituais. Mas parece que nos seus últimos anos ele pôde perceber que a vida é além, está além da matéria. Há princípios imateriais regendo os princípios materiais. Então precisamos perceber quais são as oportunidades que nós temos. Quais são os talentos, as oportunidades. O que é que temos como talento, como bem, como algo valioso? Então, nós temos que cuidar disso. Família, corpo, amizade, inteligência. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? O que nós estamos fazendo com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho? Que tipo de relacionamento nós determinamos em nossas vidas sociais?
Porque não adianta nós tirarmos 10 na vida social e zerar na vida familiar. Ou então tirar 10 na família e zera na vida social. Só pensa na família, não pensa em outros irmãos que estão fora do círculo familiar. Do círculo familiar. Então nós precisamos, pelo menos, tirar média em tudo. Não dá para tirar 10 em tudo, porque nós estamos no planeta onde ainda a injustiça impera sobre a justiça. Os nossos pensamentos maldosos, entre aspas, materialistas, é melhor dizer, ainda imperam sobre os nossos pensamentos mais espiritualizados. E como em nós a matéria ainda predomina sobre o espírito, nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque em algum momento nós teremos de prestar conta. Aí, numa encarnação, não aproveitamos a família. Na outra encarnação, vai ser muito difícil encontrar alguém. E sofre. E muitas vezes não tem a oportunidade de ter bênçãos que a gente busca dentro do contexto da família. Porque abusamos do passado. Quem tem as bênçãos numa encarnação e que não sabe, ou que não sabe aproveitar, na próxima vai passar por necessidade. Na próxima vai não ter mais. Abusou dos amigos, traiu o amigo, vai ser traído também pelos novos amigos da próxima encarnação. Ou seja, aquilo que nós temos e que não sabemos aproveitar, provavelmente numa próxima encarnação nos será tirado. O cientista que usou mal sua inteligência brilhante, na próxima ele vem como um autista. Na próxima ele vem como alguém que sofre de limitações físicas de natureza mental, cerebral. Ou seja, aquilo que nós buscamos hoje, que não temos, for exatamente aquilo que nós tínhamos no passado e não aproveitamos. Então, até o que tem, que é o direito de ter, será tirado, até que resgate o último ceitil. Porque todo mundo tem um direito de ser feliz. Todo mundo tem um direito de ser amado e de ser respeitado. Todo mundo tem um direito de ter as mesmas oportunidades. Nós que vivemos aqui no Centro-Oeste, temos oportunidades bem maiores do que muitos irmãos em regiões do Brasil. E no Brasil, maiores oportunidades do que em regiões inóspitas, onde existe guerra, onde o indivíduo vive para unicamente sobreviver. Não tem tempo para outra coisa, a não ser sobreviver. Trabalhar para sobreviver. Então, nós temos que aproveitar os corpos que nós temos, a inteligência. Aí, não aproveita, numa outra encarnação vem com muitas limitações, de natureza mental, de natureza física. Porque assim funciona a lei. Uma vez entrando no Hospital André Luiz, das Casas André Luiz, do Centro Espírita Nosso Lar, em São Paulo, nós vimos uma criança sem braço, sem perna, cega e com problema mental. Ou seja, foi tirado dela tudo que o ser humano poderia ter. Um vegetal humano. Aí nós pensamos, devia ter tido muita coisa, foi um afortunado que jogou fora tudo, que não aproveitou, agora vem sem nada. E ainda assim mesmo tem que agradecer a Deus em espírito, porque ainda está no corpo. Porque se talvez estivesse no plano espiritual, fora do casulo humano, talvez estivesse vivendo nas sombras dos seus perseguidores espirituais. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados em relação às nossas escolhas, o que fazer com os talentos, principalmente diante do tempo e do pouco tempo que nós temos. O Pai não quer quantidade, Ele quer qualidade. Não significa o muito fazer. A multiplicação do talento não está em muito fazer, mas na qualidade desse fazer. Trabalha hoje com amor, amanhã com mais amor. Trabalha hoje com amor, amanhã com compaixão. Trabalhar com amor é trabalhar com alegria,
é trabalhar fazendo o que gosta. Agora, trabalhar num ambiente inóspito, num ambiente difícil, de pessoas que não gostam de nós, aí a saída é a compaixão. Ter compaixão daqueles que ainda não estão num nível razoável de evolução espiritual. Ter compaixão dos infelizes, dos ignorantes, daqueles que não compreendem ainda a realidade do Espírito. Compaixão. Se faltar alegria, não poderá faltar misericórdia. Se faltar entusiasmo, não deve faltar compreensão. E quantos de nós fazemos tudo com maior alegria, com maior zelo, e muitas vezes não vem aquele reconhecimento que queremos, dentro da própria família. Então, nós precisamos da compaixão. Perdoar é sentir compaixão diante de algum tipo de agressão. E aí, precisamos entender que é muito melhor sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça. Porque a questão não é que nós vamos prestar contas a ninguém, porque não devemos nada a ninguém e nem ninguém nos deve. O problema todo está com a lei divina. Nós devemos a lei ou temos créditos perante a lei. Escrevemos um livro que sugerimos a leitura, publicado pela Universidade Federal de Goiás. O Direito Natural e a Justiça Quântica. O Direito Natural e a Justiça Quântica, da Universidade Federal de Goiás. Ainda tem alguns exemplares da primeira edição, porque os nossos alunos já compraram quase todos. Ainda tem alguns. Quem sabe sobra alguma coisa aqui para essa casa. Mas lendo esse livro, os irmãos vão perceber o funcionamento dessa lei natural de justiça. Como é que funciona o resgate? Então, sugiro que os irmãos leiam essa obra, que é fruto da nossa tese de doutorado. Nós juntamos direito, filosofia do direito, com física quântica. E aí nós percebemos que a justiça divina ela é quântica. Ela é newtoniana, porque toda ação corresponde à reação. Agora, como virá essa reação? A hora que virá esse senhor prestando contas, ninguém sabe. E na física quântica, o salto quântico ele é incerto, no sentido de queremos saber como esse elétron vai se comportar depois do salto. Ele sai de uma camada para outra, desaparece, se desmaterializa e se materializa numa outra camada imprevista, imprevisível. Então, a justiça divina é certa porque ela virá, e ela é incerta porque não sabemos como ela virá, quando ela virá, mas ela virá. E quando ela vier, ela vai aumentar o patrimônio daquele que soube aproveitar. E vai tirar, e vai oferecer maiores desafios para que o espírito aprenda a valorizar as benesses do Pai. Para que ele aprenda a ser grato, agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus por todas as bênçãos, pelo corpo, pela voz que fala, pelo olho que enxerga, pelos ouvidos. É tão triste passar a vida inteira sem ouvir nada, nenhuma música. Pela capacidade de caminhar, pela capacidade de servir, de cantar, de compor, de criar através da arte. Então, meus irmãos, não nos foi dado a não ser um único talento. Não temos 5. Temos um único. Temos uma única oportunidade. Porque se não aproveitarmos essa oportunidade, não sabemos como é que essa física quântica da justiça divina vai funcionar. Então, nós temos que viver cada dia concentradamente, buscando fazer cada coisa do seu modo, uma coisa após a outra. Essa coisa de querer fazer muita coisa, ou seja, essa cultura da quantidade, ela deve desaparecer. Tem
temos que primar pela cultura da qualidade. A qualidade do trabalho, a qualidade do serviço, para não sermos servos maus e preguiçosos. Hoje, sexta-feira da Paixão de 2018. Um dia que o cristão se reporta, se recolhe, pensando no sacrifício de Jesus. O sacrifício da paixão. Jesus não tinha nada do que se penitenciar. E durante o trajeto ele disse: se estão fazendo isso com o ramo verde, o que não farão com o ramo seco? O que é o ramo verde? O espírito que não tem nada de que resgatar perante a lei. E o ramo seco? Aquele que vem com carga de débito, aquele que vem para resgatar, aquele cujo sofrimento é resgate. Então, se para aquele que anda na linha, se para aquele que faz tudo certo, que curou milhões e milhões, ele tem que dar lições de um sofrimento daquele. O sofrimento de Jesus foi inimaginável. O que ele padeceu, ele foi preso numa noite e crucificado no dia seguinte, por selvagens. Ele foi assassinado por selvagens. O que fizeram com ele foi ato de selvageria. Não foram seres humanos que fizeram aquilo. Foram animais racionais, mas temporariamente irracionais. Do ambiente religioso e do ambiente do poder. Aquilo foi uma selvageria. Ele foi escorraçado. Trataram Jesus pior do que se trata um boi no matadouro. Do que qualquer animal sendo sacrificado, sem respeito algum. Se fizeram aquilo com o ramo verde, o que não nos reserva a nós que somos o ramo seco. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas vidas, porque a cobrança da lei é desse jeito, é implacável. E um dia, quando nós estivermos na condição do Cristo, que reencarnarmos em planetas selvagens como naquele momento, e ainda hoje a Terra ainda existe muita selvageria, nós seremos crucificados. Nós seremos vilipendiados, cuspidos, flagelados, escorraçados. Sofreremos muito, dores físicas e principalmente dores morais. Por isso que ele disse: não choreis por mim, mas choreis por vós mesmos. Pelas gerações, pelos seus filhos, pelos vossos descendentes. Então, meus irmãos, o que simboliza a paixão de Cristo? A mensagem da compaixão e do perdão. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, a ignorância. Jesus nos ensinou a compaixão, a sua virtude por excelência. E teve tanta compaixão por nós, que escolheu vir a esse mundo, ajudar tantas pessoas, e depois ter que submeter a um programa divino para ensinar a raça humana, que não é a única espécie que o Espírito reencarna racionalmente, como se procede a compaixão. Mesmo do alto da cruz, olhando para o ladrão do lado, e que disse: mas o senhor não merece estar aqui, eu sou ladrão, ele também é, mas o senhor não. Ficou indignado. Jesus teve do alto da cruz um consolo. Enquanto quase seus discípulos estavam ausentes, somente João ali presente e as mulheres que o acompanhavam, ele foi consolado por um malfeitor condenado. E disse: ainda hoje estareis comigo no paraíso. Depois que o homem disse: Senhor, deixa eu estar contigo, me leva ao paraíso. Mesmo lá em cima, diante dos cravos, diante de tanto sofrimento, dores atrozes, ele ainda teve que cuidar daquele homem que pediu ajuda. Meus irmãos,
alegremos os nossos corações, porque estamos num momento de transição. Nunca foi tão fácil praticar o bem. Nunca foi tão fácil praticar a caridade. Nunca foi tão fácil viver plenamente uma vida de trabalho e de benefício. Hoje nós entramos nos templos e não temos perseguições. Cada um professa a sua religião. Houve uma evolução no planeta, sim. Mas aproveitemos mesmo, cada dia, cada hora, cada minuto, concentradamente. Não percamos tempo. E seremos felizes. E seremos alegres. E teremos alegria de viver. E não cairemos em depressão. O que é depressão? Depressão é sentimento de que não é amado. Mas o único jeito de suprir a falta de amor é amar. Participar do programa da Mocidade Espírita. Aprendizes do caminho. Para quê? Para levar aqueles que sofrem um pouco da nossa alegria, ainda o que nos resta ainda. E vamos sair de lá com talentos multiplicados, com alegrias multiplicadas, com bênçãos multiplicadas, seremos muito felizes. Muita paz a todos, parabenizamos os jovens, que todos vocês sejam muito felizes nas suas atividades, e na hora que começar a trabalhar e ganhar dinheiro, não deixem. É a tentação da luta pela sobrevivência. Continuem aqui. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao Emídio a oportunidade de estar conosco e ter nos trazido esses esclarecimentos para todos nós. Passemos agora à segunda parte da nossa reunião. Novamente, peço que todos nós fechemos os olhos.